Oi, gente, estamos aqui no nosso 9º episódio do Pode Hair. Eu sou Larissa, sou especializada em dermatologia, tricologia e transplante capilar. Antes de mais nada, antes de começar a nossa conversa aqui, eu vou pedir para vocês para deixar o like nesse vídeo. Comece a seguir o nosso canal, quem ainda não segue. Tem o nosso Instagram também, que é @podhairmuriaé. Lá a gente posta vários vídeos, né, várias deixas dos vídeos completos. E também ativa o sininho da notificação. Olá, gente. Me chamo Henrique, sou cabeleireiro e visagista. E hoje nós estamos aqui com uma convidada incrível. Vou contar só um pedacinho, como a gente faz todos os nossos pod. É uma experiência. A doutora Thaís chegou na minha vida quando a gente estava montando um projeto. E voltado para autoestima e cabelo. E aí, Raquel, né, a diretora de um dos setores do hospital ao qual a gente prestou esse acolhimento e essa visão, me passou o contato. Fui lá conversar com ela. Eu não tinha muita noção, como eu não tenho até hoje, do que essa amizade, do que essa aproximação poderia dar. Tanto é que ela foi uma que abriu o nosso evento. Logo em seguida, nós trabalhamos judicialmente numa briga e, graças a Deus, tivemos bom êxito. E quando nós pensamos num assunto, nesse tema, eu falei, Thaís, doutora Thaís Madriarca, que é a nossa convidada de hoje, mas ela não vai falar, gente, sobre direitos, ela vai falar um pouco da experiência dela com câncer. E, Thaís, eu quero que você dê uma saudação e se posicione o tema o qual nós o convidamos aqui. Olá, pessoal. Meu nome é Thaís Madriaga, eu sou advogada. E hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a minha experiência, o meu tratamento, a autoestima, né? E sobre também essa amizade com o Henrique, como foi essa nossa aproximação, né? E a importância do Henrique na minha vida. Uma pessoa maravilhosa, não só na minha vida, né, Henrique? Mas você fez a diferença na vida de várias pessoas. Isso. A gente iniciou, né, Thaís? É a primeira vez que eu fui até a Thaís, Larissa. Nós vamos para falar um pouco sobre o evento. E ela se dispôs, tanto ela abriu o evento conosco. E eu achei muito interessante a forma qual a doença veio na vida dela, inicial, e como ela reagiu e como ela foi levada a se reagir. Eu quero, Thaís, que você conta como iniciou tudo. O primeiro dia. E pode contar suas dores, os seus êxodos, os seus desesperos, mas também os seus alívios pra gente. Sim. Então, no final de 2021, em novembro, no início de novembro, eu estava em casa com meu marido e estava com essa campanha de Outubro Rosa na minha cabeça, né? Porque tinha acabado de finalizar outubro e a OAB sempre fez campanhas Outubro Rosa para conscientizar as mulheres, né? A Fundação Cristiano Varela, no Hospital do Câncer, também sempre fez. E eu sempre me preocupei com isso, embora não tenha nenhum histórico direto de câncer na família. E então eu sempre fiz autoexame da mama, sempre me cuidei, sempre fui ao médico com frequência, porque eu prefiro pecar pelo excesso, né? Sou um pouco exagerada. Mas às vezes o exagero ele é bom. E nesse dia eu em casa com meu marido fiz o autoexame da mama e percebi que tinha um carocinho na minha mama. Uma coisa que eu nunca tinha reparado antes. Realmente não existia, porque um ano antes disso, eu tinha feito uma ultrassonografia da mama por, assim, de rotina mesmo, exatamente, porque não tinha nada. Mas eu sempre gosto de fazer, né? Como eu falei, eu prefiro pecar pelo excesso. Então, realmente não tinha nada. E quando eu percebi esse carocinho, eu fiquei assustada e resolvi procurar o meu médico, né? O doutor Guilherme. E marquei na mesma semana, consegui. O doutor Guilherme me atendeu e, a princípio, a gente até imaginou que pudesse ser um nódulo de gordura. Porque eu sou muito nova, eu tinha acabado de completar 27 anos e não tem histórico direto na família.
né? Então, o doutor Guilherme falou, Thaís, vamos fazer uma ultrassom, mas não fica preocupada, não fica com isso na cabeça, vamos fazer, assim, né? Segurança. Por segurança, exatamente. E aí eu consegui marcar, fiz essa ultrassonografia. E quando eu sou muito positiva, né? Então, quando eu cheguei para fazer o exame, eu já cheguei falando com a doutora Gabriela assim, doutor Guilherme, acho que é um nódulo de gordura, tá? Como se isso aí fosse resolver. Não, se ele falou, né, é isso, tá tudo certo. Eu acredito. É. E aí, quando ela começou a fazer o exame, ela percebeu que tava com formato irregular. Aí ela já me falou, Thaís, tá com formato irregular. Eu vou te pedir uma biópsia. Quando ela falou isso, já tomei aquele choque, né? Ai, meu Deus. Mas vamos fazer então, você tem que fazer, vamos fazer agora. Aí ela conseguiu fazer no mesmo dia, me encaixou, foi um anjo na minha vida também, porque ela viu, né, a minha preocupação, a minha ansiedade, conseguiu me encaixar na agenda dela, fez a biópsia no mesmo dia. E 15 dias depois, eu peguei o resultado e fui ao meu médico, né? Não abri o resultado do exame, fui direto no médico, porque eu sou advogada, né? Não adianta eu ficar tentando entender o resultado de algum exame. Você é médico, E se você você sabe. fosse ler ali, você ia jogar no Google, pronto. Aí Exatamente. Aí o Google catastrófico. fala que tá tudo errado, que a pessoa É. tá morrendo. Então, eu prefiro evitar esse tipo de coisa. Eu não pesquisei, durante o meu tratamento todo, eu não pesquisei nada no Google. Porque não vai me acrescentar em nada. Os médicos estão ali Você pra jogou a isso. confiança nos seus médicos. Exatamente. Então, quando eu cheguei no doutor Guilherme, ele já estava sabendo, né, que a doutora Gabriela preparou ele antes, porque não é nada fácil para um médico também dar um diagnóstico desse. E aí o doutor Guilherme, um outro anjo na minha vida, me deu essa notícia assim da melhor forma possível, né, me tranquilizando, e já me encaminhou pro mastologista, que é o doutor Luiz Carlos, que é outro anjo, cercado de anjos, graças a Deus. Bom. Porque os médicos, né, a gente tem que confiar, e eu acho que Deus que capacita vocês, né, com certeza. Então eu falo que os meus médicos são anjos, todos os que participaram, né, dessa trajetória até hoje. E logo depois, né, de sair do consultório do Dr. Guilherme, ainda meio anestesiada com tudo, já fui procurar o Dr. Luiz Carlos, né, marcar a consulta, fui para o Hospital do Câncer, né, da Fundação, e iniciei o meu tratamento. Quando cheguei no Dr. Luiz Carlos, já estava com tudo, né, com todos os exames que eu precisava, e ele já marcou a cirurgia, né, porque graças a Deus eu descobri no início, então dava para fazer a cirurgia antes mesmo de qualquer coisa. E fiz no dia 12 de janeiro de 2022, eu fiz a cirurgia. Em fevereiro eu iniciei a químio, dia 22 de fevereiro. Em abril eu iniciei a rádio e em maio terminei rádio e químio, graças a Deus. Foi um tratamento breve. Graças a Deus. E me fala, Thaís, um detalhe, a queda do cabelo. A queda do cabelo, um super detalhe. Foi bastante traumático, porque eu não estava esperando que isso fosse acontecer, porque eu fiz a quimioterapia branca, né? Então, quem já passou, né, os médicos, né, que estiverem nos ouvindo, nos assistindo, entendem, né, o que é esse procedimento, então sabem que a branca, na maioria das vezes, não causa essa queda do cabelo, né? Então, pode deixar o cabelo mais fino, exatamente. Tanto é que as minhas médicas, elas falaram, não faça nenhuma química no cabelo, porque eu sempre fiz. Sempre fui muito vaidosa, sempre gostei muito de me cuidar. Então, eu fazia botox, inteligente, tudo que vocês imaginarem, eu já fiz para alisar o meu cabelo. E elas me orientaram a não fazer nada disso, justamente para não causar a queda, né? E segui todas essas instruções. Mas depois da terceira quimioterapia, eu fiz numa terça-feira, quando foi na quinta, eu acordei, tomei meu café, quando eu fui tomar o banho, foi, assim, desesperadora a sensação de ver o meu cabelo todo praticamente no chão do box do banheiro. Enquanto eu ia enxaguando o cabelo ia soltando. Quando eu olhei pro chão, já tinha metade do cabelo. Sem exagero, já tinha metade do cabelo no chão. Eu fiquei apavorada. Chamei minha mãe, porque eu tava na casa da minha mãe, né? Nesse
né, operatório, que eu tinha feito a cirurgia e iniciado a quimio logo em seguida, então preferi ficar lá para evitar de fazer arte em casa também, né? E chamei minha mãe e falei, mãe, fica comigo aqui, porque o meu cabelo tá caindo e eu tô apavorada. Aí minha mãe ficou comigo, me dando um apoio moral, né? E quando eu saí, o meu cabelo, o que caiu e não caiu no chão, né? Ficou preso no que ainda estava grudado na cabeça. Olha a cena, imagina Então a ficou cena. horrível, horrível, horrível. Porque eu fiquei, gente, como é que eu vou fazer pra pentear esse cabelo agora? Porque vai cair o restante que tá seguro ainda na cabeça. Então, a minha mãe me ajudou, né? Foi também, assim, desesperador pra ela, porque nenhuma mãe quer ver uma filha passando por isso, né? Sentir a dor junto. Exatamente. E aí ela me ajudou, conseguimos. E nesse decorrer do dia, eu já tinha perdido 80% do meu cabelo. E sem ficar penteando com, né, brutalidade, para não Aham. com o maior cuidado do mundo para não cair mais. Só um minutinho. Sim. E o que a medicina explica isso? Então, cada corpo reage de uma forma. E eu estava conversando com a Thaís antes da gente iniciar a conversa, e ela me falou também que teve um episódio de muito estresse. Né? Eu até cheguei a Sim. questionar se caiu outros pelos do corpo, que a químio também pode fazer Sim. cair, né? Então fica um questionamento no ar. Será que foi da químio branco? Será que não foi um quadro de areata global que também faz cair todos os fios? E é assim, de uma hora para outra. Então, hoje a gente não consegue essa resposta mais. Conseguiria se exatamente. tivesse feito uma biópsia na época, mas eu acho que os médicos entenderam que poderia ser um efeito mesmo adverso das medicações, mesmo sendo uma químio branco, o seu corpo reagiu dessa forma. Sim. E é totalmente entendível, isso pode acontecer, cada um. Nada é 100%, né? A medicina não é exata para todo mundo. Mas eu acredito que o fator de estresse que você passou, que você internalizou pelo que você passou, ajudou muito nisso. Sim. E prossegue para nós. E aí você sofreu. Me posiciona o seguinte, o sentimento. Nossa, foi o dia que eu mais passei mal na minha vida. Porque com esse choque, né, da queda do cabelo, meu cabelo era enorme. E eu sempre fui muito vaidosa, sempre amei o meu cabelo. E quando eu conversei na minha primeira consulta com a minha oncologista e ela falou que eu teria que fazer quimioterapia, a primeira coisa que eu pensei, meu cabelo. E aí ela falou comigo, seu cabelo não vai cair, porque você vai fazer a quimio branca, mas tem que ter os cuidados, né, que eu já falei, de não fazer uma química, né? Então eu tive esses cuidados, mas lá no fundo parecia que eu sabia que isso ia acontecer. Mas a gente não tá preparado, né? Eu ficava assim, meu Deus, como é que eu vou ficar careca? Vou ficar horrorosa. Às vezes eu olhava no espelho, levantava o meu cabelo, nossa, eu vou ficar horrível sem o meu cabelo. E era um medo que eu tinha, né? Porque eu sempre fui muito vaidosa. E no decorrer desse dia, eu passei muito mal, porque o emocional da gente faz, né, mexe com Você o corpo perdeu o todo. chão ali, né? Eu passei muito mal, a minha cabeça parecia que ia explodir, eu não conseguia comer. E o agravante é que eu tinha feito uma promessa de não cortar o cabelo. Eu só iria cortar o cabelo no dia 12 de outubro, que é o dia de Nossa Senhora Aparecida, e ia levar o meu cabelo a Aparecida do Norte. Então, isso foi o que mais me fez mal, porque eu falei, meu Deus, eu fiz uma promessa e como que eu vou cumprir essa promessa se meu cabelo tá caindo? Só pra mim tentar entender, foi antes da aparição do... No dia da biópsia. Ah, no dia que eu entendi. tive que fazer a biópsia, eu fiz a promessa. Perfeito. Antes mesmo de ter resultado, antes de ter diagnóstico, eu fiz essa promessa e esperava conseguir cumprir, né? Mas os planos de Deus não são os nossos, né? E hoje eu entendo que eu precisava ter passado por tudo isso, porque hoje eu sou uma pessoa diferente, né? Deus não quer que a gente sofra, mas Ele tá com a gente para todos os momentos, Ele nos carrega no colo e nos ajuda a passar por tudo isso, fortalece a nossa fé, né? Eu acredito que sempre que a gente pede a Deus o seguinte, Senhor, todos nós temos o nosso sonho interno. Que você não revela, mas você sabe aonde você vai chegar, você sabe o que você quer para sua vida.
Você sabe todos os objetivos, alguma coisa você conquista, outras não, mas está dentro de você isso. Claro que você tem o direito de escolha, de querer acelerar e querer conseguir, e que ele fala assim, vai ficar só no sonho, pronto. Quando eu acredito que Deus volta novamente a falar, ele te dá, as coisas estão, não importa. Você vai conseguir. E se você pede ele crescimento, ele não vai te dar nada de mão beijada. Ele vai te dar as Verdade. dificuldades para que você É cresça. onde a gente Com cresce certeza. mais, né? Porque Com a pensa dor. hoje, com tudo que você tem, se você não tivesse crescido o seu emocional. É verdade. A E gente é bobo. tudo isso me aproximou ainda mais de Deus. Eu sempre fui católica, sempre fui à igreja, sempre confiei em Deus, mas hoje é diferente. A sensação, é só uma dúvida que eu tenho, porque assim, a gente tá com a paciente, né? Sim. Que foi de químio. O olhar das pessoas. Que a gente fala que não interessa, mas interessa sim. Interessa. Porque a gente, eu vou te falar de mim, não tô falando de ninguém. Porque é o seguinte, assim, mas peraí, não. Mas o que será que tá acontecendo aqui? Não, eu não posso fazer isso de jeito nenhum. Não, eles vão falar, ok. E os inimigos? Que a gente quer criar onde não tem. E Sim. como que foi isso? Não, mas você falou que interessa e realmente interessa. Tanto é que quando eu tive o diagnóstico, eu não contei pra ninguém. Só quem sabia eram as pessoas mais próximas, que conviviam comigo todos os dias. O meu marido, os meus pais, os meus irmãos, meus cunhados e meus avós. E um amigo, porque ele me deu todo o apoio, ele trabalha lá na fundação, e ele esteve comigo, é um amigo meu de infância, uma pessoa maravilhosa, que também é um anjo na minha vida, eu falo isso com ele. Ele esteve comigo ali em todos os momentos, então ele era a única pessoa, assim, é família, mas não é de sangue, né? Era a única pessoa de fora que sabia. Eu tinha medo de que as pessoas soubessem por 2 motivos. Sentimento de pena é a pior coisa, porque eu detesto vitimismo. Sim. Não sou o tipo de pessoa que você vai ver, eu não consigo. Não, eu sou positiva, se eu quero, eu vou correr atrás e eu não vou ficar me vitimizando, não vou falar que tudo, né, acontece comigo. Não. E eu não quero que ninguém tenha pena de mim. Eu não preciso que ninguém tenha pena de mim. Pior sentimento. Né? que a gente tem pelo Coitadinha. Meu Deus. Gente, isso é horrível. Então eu pensava nisso. Nossa, eu vou sair na rua, as pessoas vão olhar e falar, coitada. Se falar coitada, eu vou cair do... outro. Porque é horrível. Você vai se sentir É pior horrível, ainda, exatamente. A pessoa ter pena de você. Porque eu tava passando por um momento difícil, mas eu já sabia que eu tinha vencido. Porque eu não sabia que eu ia vencer, eu já sabia que eu tinha vencido. Porque desde o início eu tomei posse da minha cura. Quando eu tive o diagnóstico, eu falava, eu estou curada, em nome de Jesus. Eu sei que eu já tenho a minha cura e que o tratamento é parte do processo. Como você tinha falado, quando a gente pede uma coisa a Deus, ele não vai simplesmente, Deus, eu quero dinheiro, toma aí, um saco de dinheiro na sua porta. Não é assim, né? Então, eu pedi a Deus para ficar curada. Só que se eu não fizesse a minha parte, ele não ia simplesmente chegar com a varinha de condão, pronto, E tá essa curada. é uma das maiores batalhas, é você acreditar na sua Sim, cura. Isso daí já exatamente. eu falo que é meio caminho andado. Você Exatamente. acreditar e ter fé que E um isso vai turbilhão de coisas em acontecer. mente que vem, né? Aham. Mas Deus é tão maravilhoso que ele me carregou no colo. Eu falo isso pra todo mundo, porque realmente, hoje eu olho pra tudo o que eu passei e eu penso assim, nossa, eu passei por muita coisa. Como eu sou forte. Não foi fácil, né, passar por isso, mas Deus realmente me carregou no colo, porque enquanto eu tava passando, eu tava vivendo um dia de cada vez, porque não adianta a gente ficar naquela ansiedade, meu Deus, e se? Não, o se não leva a gente a nada. Não. Então, hoje eu vou viver, amanhã eu vou viver um outro dia, e Deus estava me amparando, me carregando no colo e me ajudando a vencer cada dia, um de cada vez. Isso. Né? E o momento, assim, que você percebeu, né, que você estava levando aula, porque foi um início de um processo, né? Você pegou bem no início Graças ali a Deus. e conseguiu. Esse finalzinho do processo, o que foi pra você, assim? Você já conseguia a se caracterizar? Como que você reagiu com o cabelo, assim? Você quis usar peruca? Você quis usar um lenço? Então, eu vou voltar um pouquinho para poder chegar lá. Perfeito, Como perfeito. eu tinha já falado aqui,
eu tinha feito uma promessa, né, de não cortar cabelo, passei muito mal por conta da queda do cabelo e por não conseguir cumprir a promessa. E aí fui à igreja, procurei o padre, conversei, e aí eu fui melhorando. Quando o padre falou, minha filha, vai cuidar da sua saúde, Deus não vai Deus não vai ficar triste com você, né? Porque não é uma coisa que não tá no seu controle. Só que a gente fica tão assim... bitolada, né? A gente não sabe o que fazer. Meu Deus, o que eu vou fazer agora, né? Porque o seu sentimento era o seguinte, eu não consegui doar, então ele não vai me dar cura. Não, na verdade não era isso. Eu não sabia realmente o que fazer. Entendi. Falei, o que eu vou fazer? Porque eu fiz uma promessa. Como que eu vou fazer para cumprir essa promessa? E aquele turbilhão de emoções que deixa a gente desorientado, né? Então, depois que eu fiz isso, eu já voltei para casa melhor. Tirou um pouco da culpa. Tirei um pouco da culpa. E eu lembrei de uma mensagem que eu tinha visto no Instagram, que eu sigo... Eu uso muito o Instagram para ouvir o que Deus tem para falar comigo, sabe? Porque Deus fala com a gente das formas mais improváveis. Quando a gente pede, né, e tá preparado para ouvir, porque não adianta a gente, Deus, fala comigo, e a gente não tá preparado, o nosso coração não tá aberto para ouvir o que Deus tem para falar. Então, quando a gente tá com o coração aberto e esperando mesmo essa resposta de Deus, ele fala com a gente até pelo Instagram. De diversas formas. Exatamente. E eu tinha visto uma mensagem falando que Deus ia me dar um sinal, que era para eu ficar atenta, que eu iria entender. E quando eu cheguei em casa, eu saí da igreja, cheguei em casa, e eu lembrei dessa mensagem, eu percebi que o sinal era a queda do meu cabelo. Porque eu não tinha contado para ninguém do tratamento. Eu estava tentando dar conta de tudo. Até a questão do estresse que eu te falei um dia antes da queda do cabelo foi por conta disso, por eu me cobrar muito no meu serviço, eu tentar dar conta de tudo, sem contar pra ninguém. Eu fugia das pessoas. Quando eu estava no hospital... Ele pegou, puxou a sua orelha e falou assim, não, filha. Exatamente. Você vai ter que se abrir, vai ter que aceitar isso que tá acontecendo. Exatamente. E eu precisava focar no meu tratamento. E tratamento. a sua história, com certeza, influenciou outras mulheres, ajudou outras mulheres. E a gente fala, igual ela descobriu, né, o câncer através de uma campanha, né? A campanha te alertou muito. Exatamente. Eu tive uma conhecida que foi a mesma coisa. Através da campanha, eu cobrei ela do exame e aí veio o diagnóstico. Então, como é importante, né, o Outubro Rosa. Sim, a gente não pode deixar morrer essas campanhas, porque elas alertam muito. Claro. E eu, por exemplo, tive uma amiga que descobriu um câncer depois que eu também descobri por ficar preocupada. Não, eu preciso fazer um exame. Tem muito tempo que eu não vou ao médico. Foi ao médico, descobriu também, fez o tratamento. Graças a Deus, hoje também está curada. E você usou peruca? Usei peruca. No início, eu falei assim, eu vou usar só um lenço, né? Porque eu já estava preparada. Quando eu entendi que Deus estava me dando aquele sacode, né? Falando, minha filha, você precisa desacelerar do seu serviço, você precisa focar no seu tratamento e contar para as pessoas. Porque as pessoas podem também te ajudar em oração. Sim. E aí, aquela preocupação de... Eu tinha preocupação de perder os meus clientes, porque eu trabalho por conta própria. Eu pensava assim, eu vou contar para os clientes que eu estou fazendo um tratamento desse, eles vão pensar que, né, sei lá o que pode acontecer. Como é que eu vou entregar um dinheiro na mão dela? Daqui 6 meses ela tá viva. Exatamente. É o preconceito das pessoas. Sim. E hoje, o câncer de mama tem um alto índice de cura, né? A medicina, ela vai avançando a cada dia e, às vezes, a gente não tem conhecimento disso. Quem tá de fora... Hoje eu sei, porque eu já passei por isso. Mas quem nunca passou, nunca teve um caso assim na família, não sabe. Então, eu tinha muito medo de perder os meus clientes. Então, quando Deus me preparou para isso e eu contei para as pessoas, eu falei, agora eu vou usar só um lencinho. Cortei meu cabelo aqui, né, bem curtinho. Tava assim, eu tava só com 10% do cabelo, mas eu não quis. Na verdade, eu quis passar a máquina e tirar ele todo. Só que meu pai e meu marido, eles sentiram muito. Meus irmãos também, minha mãe, mas meu pai e meu marido, eles demonstraram mais isso, porque eles sempre falavam assim: não vai parar de cair. Não, quero tentar apaziguar. Mas assim, esse parar de cair, eu já tava careca e só com uns fiozinhos, né? Mas mesmo assim, falei, eu sei que eles também estão sentindo, porque a família sofre mais do que a pessoa que tá em tratamento. Porque a gente sabe que ali a gente precisa fazer, né, com a gente mesmo,
Depende dos médicos, do paciente e de Deus. E a família fica de mãos atadas. Então, eu acho que acaba sofrendo mais. Então, eu falei, não, eu vou deixar o cabelo desse jeito. E aí, eu usei turbante, que foi o que eu me adaptei melhor. O lenço eu não consegui usar muito bem. E a peruca, que eu usei muito. Comprei uma de cada cor. Eu comprei uma preta, que eu não me adaptei muito, mas usei. Uma da cor do meu cabelo e uma com mechas, que foi a que eu mais usei. E eu amei. Falei, já que é pra usar, eu vou causar, então. Vou usar isso a meu favor. Exatamente. Cada dia eu vou estar com uma peruca diferente. Eu até brincava que eu tava igual a tia Perucas, daquela novela infantil. Quando eu era pequena, eu assistia essa novela e eu achava um máximo. Cada dia ela tava com uma peruca diferente, né? Eu cortava o cabelo das minhas bonecas pra fazer peruca. Eu tinha uma caixa de sapato que eu guardava o cabelo de boneca. As minhas e da minha irmã, coitada, eu cortava da minha irmã também. Cortava o cabelo das bonecas dela, porque eu queria fazer uma peruca igual da tia Perucas. Aí, quando, né, eu comecei a usar peruca, eu falei, agora eu tô realizando o sonho de ser a tia Perucas. Cada dia eu vou estar com uma peruca diferente. E usei isso ao meu favor. E assim, em relação à autoestima que você tinha me perguntado, quando eu entendi que era necessário passar por isso, né, que isso era um sinal de Deus, era Deus conversando comigo, eu não fiquei mal. Eu fiquei bem mesmo daquela forma, sabe? O meu marido também me ajudou muito, porque mesmo daquele jeito ele me dava apoio, ele não me olhava diferente. Então, todo o carinho que eu recebi, né, principalmente da minha família, me ajudou muito. Então, aquilo já não fazia diferença. Eu usava peruca, eu usava lenço. E quando eu cortei, aí, né, eu até brinco. O meu marido morria de rir quando eu falava isso, que eu falava assim, nossa, meu cabelo tá igual do Smeagol. Porque realmente, gente, ficou muito pouco. Aí ele falou, você faz piada com você mesmo. Mas a gente tem que fazer, né? Vai achar que tudo é tristeza? Sim, Não, sim. não pode. Então, quando eu decidi tirar aqueles fiozinhos que ficaram, foi libertador pra mim. Aí eu ficava sem turbante, ficava sem peruca em casa. Aí quando começou a crescer, eu ainda tava usando peruca. Eu fui na Raquel pra conversar sobre a nossa campanha do Outubro Rosa. Depois da conversa que eu tive com a Raquel, eu cheguei em casa e pensei, eu tô usando peruca, mas eu tô bem. Eu estou bem comigo. Eu me olho no espelho, eu consigo me reconhecer. Eu acho aceitando. que eu sempre me aceitei. Sim. Eu não me via diferente. Eu conseguia me reconhecer no espelho, mesmo, independente de tudo. Mas eu pensei assim, eu tô organizando, né, junto com os meninos. Na verdade, quem estava organizando era o Henrique, eu só ia participar. Mas eu vou participar de uma campanha de Outubro Rosa para ajudar outras mulheres. E eu tô bem desse jeito, eu estou me sentindo bem. E se eu parar de usar a peruca, talvez eu possa ajudar outras mulheres de uma forma melhor, mais positiva, mostrar que a gente pode ser bonita de qualquer forma. Sim. Então, nesse dia, eu cheguei em casa com uma peruca loira e saí de casa com o cabelo curtinho. Então, as pessoas que me viram de manhã e me viram à tarde, acho que não me reconheceram, né? E foi libertador. E aí eu comecei a sair desse jeito. E tanto é que nessa campanha do Outubro Rosa, lá na fundação, né, Henrique? Eu já não estava de peruca. Eu estava com o meu cabelo natural, né? Que já tinha... Já tava começando, né, a gente podia colocar que já tava um desfiadinho, um Joãozinho, sabe? Isso, É exatamente. interessante. Tanto o dia que eu fui conversar com você, né? No seu escritório, você já tava com o cabelo um pouco... Já não vi o couro cabeludo, já via ele coberto, assim, exatamente. Né? E Larissa, uma curiosidade que eu tenho muito, talvez, né? Essa fase de crescimento. O que pode ser feito para que cresça, né? Claro, saudável, claro que você não tem... A medicina não tem o poder de aceleramento do fio, senão a gente pegava um monte... Eu lembro de um filme, de um desenho, As Três Espiãs. Eu adorava As Três Espiãs também. E aí tinha uma mulher que ela descobriu a fórmula de fazer cabelo crescer. E aí todas as mulheres deitavam-se num tanque, claro que você E o fictício cabelo desenho. ia crescendo. Ia crescendo e cortava por fim. Porque o que acontecia? Só que elas iam envelhecendo. De tanto que o cabelo crescia, puxava força, energia e crescia. Claro que isso não é possível. Você lembra desse episódio? Lembro. E elas tinham que descobrir. E aí depois, quando elas descobriram mal ali
todos voltaram a ser jovem. Na verdade, ali quis mostrar que o cabelo, ele, sim, pro crescimento, ele tira nutrientes do corpo, Do né? corpo, E exatamente. eu quero que você me posicione o seguinte, assim, o que fazer no meio disso? Sabe que a alopecia pós-quimioterapia, né, durante a quimioterapia, foi até uma tese minha de TCC, da tricologia, do meu fellow de trico. E a gente consegue estimular, sim, esse fio, digamos que até acelerar um pouco o crescimento dele através de nutrientes, acompanhando as vitaminas, os minerais, as deficiências que a paciente está passando pelo momento, que muitas passam por um jejum mais prolongado, né? Fica muito enjoada, então não consegue se alimentar bem. Então, a gente acompanhando e corrigindo esses déficits, a gente consegue ajudar no crescimento do fio também, para ele crescer mais saudável e às vezes até de forma um pouco mais rápida. Estimular com fototerapia, né, que é o capacete de LED, laser, a gente consegue estimular também. Algumas a gente entra com minoxidil. Quando a paciente ela não quer passar por essa queda, né, quer tentar evitar, tem pacientes que são extremamente apegadas, né, é muito comum. E aí tem aqueles capacetes de crioterapia, acho que aqui na fundação ainda não temos, né? Tem uns até que alugam, que tem uma tecnologia um pouco abaixo, mas que já evita aí, digamos que 60%, 70%. É a única coisa que consegue evitar mesmo a queda, e mesmo assim não é a queda 100%, né? O paciente ainda vai perder aí de 40% em média dos fios. Mas a gente, junto com o tratamento, acompanhando, a gente consegue sim ajudar nesse crescimento, no retorno dos fios. Aí eu sempre indico um salão também, para ir estimulando com tratamentos da haste, né? Porque o fio ele vai crescer diferente, ele vai ser um fio mais, igual a gente falou, mais fininho, ele tá ainda se reestruturando, muitas vezes é enrolado, né? Tá vendo que o seu era enroladinho assim? O meu, na minha infância, ele era enrolado, mas não tanto. Agora ele tá bem mais. E eu tô, assim, modelando também, usando produtos para cabelo cacheado, para conseguir dar Você forma. tá curtindo essa fase, isso é Tô importante. curtindo todas as fases, né? Isso é importante. É importante a gente curtir e respeitar o nosso Sim. processo, se aceitar durante esse Sim. processo. Não querer que isso passe rápido, não, vai curtindo, Sim. vai fazendo desse processo aí o melhor possível, né? Igual você, quando você viu que não tinha mais jeito, você falou, não, vou me aceitar, me acho bonita assim, vou usar peruca? Então vamos usar a melhor peruca da melhor forma, vamos uma de cada cor. Então, assim, isso é muito legal, é você aceitar o seu processo e fazer dessa caminhada a mais bonita. Né? Você conseguiu florir nesse processo que é triste, é doloroso, mas você conseguiu transformar ele. E é isso que Deus quer. Sim. Ele dá esses desafios para a gente encarar da melhor forma. E disso daí, você com certeza aprendeu muito, ensinou muito para os seus familiares. E o que você tira, assim, de força, né? De conhecimento da sua força, da sua garra, isso não tem preço. É verdade. É só a gente passando por esses desafios mesmo para entender. E a força que tem a nossa fé, né? Isso é muito importante. É muito bacana de ouvir, muito gostoso de ouvir. Dentro do salão, a gente se tem líder de forma indireta. Eu lembro uma experiência muito recente na profissão. Nós fomos na casa de uma cliente cortar. Eu cheguei, cancelei toda a agenda e fui embora. Não estava pronto, assim, enfiei os dedos onde eu não deveria. E assim, foi ela um dos legados, sabe? Até mesmo daquele evento que nós fizemos, né? Daquela ação que nós fizemos dentro da fundação. Ela estava dentro do meu coração em forma de agradecimento ali. Pra gente contextualizar o final, a gente sempre pede, Thaís, uma mensagem. Só que hoje eu vou pedir diferente. Eu vou pedir a mensagem que Deus deixou dentro do seu coração com tudo isso que você passou e que você estende às mulheres que estão nos assistindo e que possa estar nesse momento também passando por esse mesmo problema no qual você passou. Eu quero que você deixe uma mensagem bem direcionada a isso pra gente. A mensagem que Deus deixou para mim, que eu quero estender também a todas as pessoas que vão nos assistir, é confiar plenamente. Porque a gente às vezes fala que confia em Deus, mas desconfiando. A gente fica ansioso, a gente
não se entrega, exatamente. E durante todo esse processo, eu aprendi a me entregar a Deus, a consagrar todos os meus planos, todos os meus dias, todos os meus clientes, tudo. Consagrar tudo a Deus, confiar e descansar. O que cabe a mim é fazer a minha parte, né? Orar. E o que Deus me ensinou é descansar e confiar. E é isso que a gente precisa fazer. Principalmente durante um tratamento, se a gente não souber fazer isso, o processo ele fica mais difícil, fica mais doloroso, né? Porque Deus sabe como aliviar as nossas dores. E Ele nos carrega no colo quando a gente pede, quando a gente confia, quando a gente entrega. Então é isso que eu tenho para falar para todas as pessoas que estão nos assistindo. Confie em Deus e se entregue completamente. Larissa, qual que é a sua mensagem? Eu, Henrique, sempre colocando as lições. É difícil até deixar uma mensagem com um posicionamento tão bonito da Thaís. A minha mensagem é que as mulheres se cuidem cada vez mais, aproveitem dessas campanhas, né? E façam o seu check-up anual. Eu, como médica, estimulo muito isso. Às vezes, no meio da correria da vida, a gente deixa esses cuidados que são muito importantes. Às vezes a gente fica ali 3, 4 anos sem ir ao médico, sem fazer esse check-up. Isso é muito importante. A gente não sabe, né, o que está nos esperando. Então, tá sempre vigiando a nossa saúde, sempre cuidando, que a nossa casinha, a nossa morada é o nosso corpo, então a gente precisa cuidar bem dele. Minha mensagem é essa. A mensagem que fica, o pensamento que me veio, é de uma passagem que se diz assim: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Se Ele permitiu e permite que cada uma, você, né, as mulheres no câncer de mama, os homens, e sim, qualquer luta que esteja passando, é porque novamente Ele quer ensinar alguma coisa. E às vezes a gente não tem esse ouvido, a gente não tem esse olhar futuro de como vamos sair mediante como estamos entrando. E os pensamentos dele são bem melhores do que os nossos, sim, porque ele sabe o nosso futuro. E é isso, gente. Eu quero agradecer a Thaís de coração. Obrigada, eu que agradeço. Por mais esse momento junto. Parabéns. Obrigada, gente. Thaís, muito obrigado por todo o carinho, por ter aceitado, por estar aqui dividindo a sua experiência conosco. E agradecer também todos vocês que estão nos assistindo, né? Que fazem disso, né? A gente vê, né, Larissa, como o cabelo é tão diverso, como isso é um leque enorme. E às vezes a gente fica procurando tema, não tem tema que procurar, tem tema para ser dado, né? E já vai linkando. Foi uma inspiração linda, tá, gente? Isso. Obrigada. E é isso, gente. Muito obrigado por nos assistir. E aguardem, esse é o nosso 9º episódio, tá? O próximo da semana. Deixa o like, quem ainda não deixou. O próximo vocês não podem perder, que é o fechamento, né? Desse nosso primeiro episódio. E já linkando já o próximo. Então é isso, gente. Muito obrigado e fiquem com Deus.